Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 6. No próximo domingo nós concluímos o livro de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos falar sobre a sujeição mútua, só que dessa vez entre patrões e empregados. Nós já falamos da sujeição mútua entre maridos e esposas, falamos da sujeição mútua entre pais e filhos e agora entre patrões e empregados. A gente já tinha visto que Paulo está usando, nós estamos naquela parte prática da carta, e Paulo está usando essas três passagens para representar todos os relacionamentos que a gente tem na sociedade, tanto com maridos e esposas, pais e filhos, e agora nos relacionamentos sociais entre patrões e empregados. Eu queria começar dando um pouquinho do contexto para vocês, mas antes eu vou fazer o seguinte: vamos fazer a leitura do texto, começando no verso 5 até o verso 9. Efésios 6, a gente vai fazer a leitura do verso 5 ao verso 9. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Bom, esse iniciozinho, para a gente ter um pouquinho de contexto do que o apóstolo Paulo está falando. Servos, quando ele fala servos, a palavra original no grego significa escravos. Sempre que você pega ali no Novo Testamento, principalmente nos inícios das cartas, você vai ver geralmente alguém se apresentando, falando servo de Jesus Cristo, é escravo de Jesus Cristo. Essa é a palavra original ali do grego. Não são servos no sentido das relações de trabalho que nós temos hoje. São servos mesmo, escravos. No Império Romano, na época aqui do apóstolo Paulo, existiam mais ou menos 60 milhões de escravos. Muita gente. E, ao contrário do que a gente pode pensar, esses escravos não eram somente aqueles empregados domésticos ou então aquele trabalhador braçal. Esses escravos, muitos eram pessoas cultas. Você tinha muitos escravos que eram médicos, professores, administradores, mestres, doutores, e assim, ainda assim, eram escravos. A lei romana da época, a chamada pátria família, ela permitia que você, por exemplo, pagasse as suas dívidas se entregando como escravo, ou então vendendo os seus filhos. E geralmente também prisioneiros de guerra eram trazidos e tratados como escravos. Era mão de obra para aquele país que ganhou a guerra. E o escravo, é importante que a gente tenha isso em mente quando Paulo está falando aqui da escravidão. O escravo não era uma pessoa. O escravo, ele era uma coisa. Ele era um bem. Escravos velhos e escravos que ficavam doentes,
Eles eram deixados de propósito, sem comida, para morrerem, porque não tinham mais utilidade. A mesma lei romana que eu comentei com vocês, a pátria família, dizia que o escravo ele era um bem imóvel. O seu senhor podia fazer o que quisesse com ele. E ele podia castigar, ele podia confinar, ele podia matar. Não existia nada que o senhor não pudesse fazer com seus escravos. E a gente tem várias e várias, ao longo da história, vários testemunhos e relatos de torturas, mutilações, dentes arrancados, olhos que eram vazados para que eles ficassem cegos, escravos que foram jogados às feras e até mesmo escravos que foram crucificados. E aí, antes que a gente pense que os apóstolos ou que o cristianismo se omitiu ou não fez nada ou não falou nada sobre a escravidão, a gente tem que lembrar que o cristianismo não foi uma revolução política. Esse, inclusive, foi o erro de muitos judeus, esperar que o Messias fosse um libertador político, que fosse tirar o povo judeu da servidão de Roma. Mas os apóstolos, eles começaram a anunciar o verdadeiro princípio do Evangelho, inclusive para essas pessoas, escravos e senhores. E esse verdadeiro princípio era a igualdade espiritual que existia entre senhores e escravos. E foi essa mensagem desses apóstolos que acabou destruindo de dentro para fora a escravidão, pelo menos no Ocidente. Não derrubou. Pelo menos no Ocidente. Então, textos como esse texto de Efésios 6, textos como Colossenses 3 e 4, textos como Filemão 16, Tiago 5, eles destroem a base da escravidão. O cristianismo deu aos escravos uma liberdade que nem as correntes e nem a tirania, ou os absurdos, ou os abusos cometidos contra esses irmãos puderam impedir. Porque essa é a mesma liberdade que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aqui aos Efésios, lembrando aos Efésios que ele estava preso em Roma, aguardando por 3 anos o julgamento de César. É essa liberdade que Paulo fala: podem me prender, mas não podem calar as minhas orações. Esses escravos que se converteram ao cristianismo, eles tinham essa liberdade. Assim como o Senhor Jesus fala: se alguém lhe matar, o que mais eles podem fazer? Eles não podem fazer mais nada. Nós temos uma promessa diferente. Nós cremos na vida eterna. Então, se alguém lhe tirar a vida, o que é isso? Tema aquele que pode lhe tirar a vida eterna. Esse você precisa realmente ter medo. A abolição da escravatura na Inglaterra e nos Estados Unidos aconteceu por causa de reformadores. Homens que vieram bem depois de Lutero e Calvino e que, por causa da pregação do Evangelho, encerraram com a vergonha da escravidão. Paulo vai mostrar em todas as suas cartas, não só a carta aos Efésios, 3 pontos muito interessantes desse relacionamento de escravo e senhor e que acabou destruindo a escravidão. O primeiro é a igualdade diante de Deus, que a gente vai ver aqui no capítulo 6 de Efésios. A justiça, que também está aqui em Efésios 6, e também em Colossenses 3 e 4, quando Paulo diz para os senhores fazerem as mesmas coisas que ele está dizendo aos servos, que os senhores façam também. A
a mesma. E a questão da fraternidade que a gente encontra na carta a Filemon. Ali Paulo vai dizer para Filemon, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo. Ele está, na verdade, ordenando a Filemon que receba de volta Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon que havia fugido. Só que esse escravo foge, se encontra com Paulo em Roma, passa a servir a Paulo em Roma e finalmente Onésimo fala para Paulo, olha, eu era escravo de Filemon, e Filemon era um cooperador da igreja. Então Paulo escreve uma carta a Filemon dizendo, querido, eu estou mandando de volta a você o seu escravo, mas que você não o receba como escravo, mas como um irmão caríssimo. É um texto muito interessante, porque Filemon só tem um único capítulo, e Paulo usa de uma argumentação muito interessante para que Filemon receba, e receba por festa, e não que ele mate, porque um escravo que fugiu, você recupera e mata. E o relacionamento é diferente. O nosso texto vai falar sobre a obediência dos empregados e vai falar sobre a obediência dos patrões, né, dos senhores. E eu estou usando aqui empregados e não servos para fazer o contexto para a nossa realidade, porque graças a Deus nós não vivemos num ambiente onde a escravidão é algo oficial ou normal. Então eu estou tratando aqui de empregados cristãos. Da mesma forma como falamos a pais e filhos, falamos a maridos e esposas cristãos, eu estou me dirigindo aos empregados cristãos. E como que o apóstolo Paulo diz que nós devemos exercer essa obediência? O primeiro está no verso 5 do capítulo 6, onde o Paulo fala o seguinte, quanto a vocês servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor. E temor e tremor não significa medo. O termo de temor e tremor, principalmente no Antigo Testamento, significa o conhecimento de Deus. Ou seja, se você conhece a quem você serve, você vai ter esse relacionamento é aquele temor servil, é aquele temor onde você se coloca à disposição. Não é o medo, e aqui é o mesmo, é o senso de responsabilidade. Porque se você está trabalhando como empregado de alguém, é porque você foi contratado para fazer um trabalho. Então é necessário que exista um senso de responsabilidade para que, bom, se fui contratado, existe um trabalho a ser feito, eu preciso fazer esse trabalho. Seja ele qual for, do mais simples ao mais elaborado, mas é necessário um senso de responsabilidade. O cristianismo, nós já vimos isso, que ele não é uma fuga das circunstâncias. Nós não vendemos aqui a ideia de que você é cristão, então tudo vai dar certo para você. A gente sabe que não existe isso. Muito pelo contrário, a promessa é que nós seremos perseguidos por causa do Evangelho. Ou seja, não existe essa ideia. Lembra quando Paulo ora, aqui mesmo na carta aos Efésios, ali no capítulo 3, que ele pede para ser revestido com o poder do Espírito Santo? Ele não pede para ser liberto. Ele não pede para que um anjo venha e tudo dê certo, e o julgamento dele ele seja libertado por César. Ele não pede. Ele via naquilo uma oportunidade. Ele evangelizou 15 mil homens da guarda pretoriana, a guarda pessoal
do imperador, que fazia a guarda dele ali na casa dele. Ele evangelizou 15 mil homens. Ele viu oportunidade na prisão. Ele não pediu para ser liberto, ele pediu para que ele fosse fortalecido para atravessar as circunstâncias. O cristianismo é esse. O segundo ponto sobre a obediência dos empregados está no segundo pedacinho do versículo 5, onde Paulo fala com sinceridade de coração, como a Cristo. Ou seja, com sinceridade de coração, de maneira honesta, sem segundas intenções. Aqui a gente precisa entender que não existe uma separação entre o que é sagrado e aquilo que é do mundo. Se nós somos cristãos, não existe essa separação. De segunda a sexta eu vou lá e faço um trabalho secular, que não tem nada a ver com o trabalho do reino de Deus, ou não tem nada a ver com Deus. E no domingo eu venho aqui à igreja, e aí quando eu sirvo o café da manhã, esse sim é um trabalho cristão. Não existe essa separação. Quando você é um bom funcionário, significa que o nome de Cristo está sendo glorificado. O funcionário, ele precisa honrar a sua empresa. Isso é extremamente importante. Terceiro ponto está no último pedacinho do verso 5, que é como a Cristo. Ou seja, os empregados eles têm que ter uma coerência espiritual. A obediência ao patrão, a obediência ao chefe, ao coordenador, ao gerente, ao dono do negócio, isso tudo se dá como uma espécie de serviço que nós estamos prestando ao próprio Senhor Jesus. Essa é a essência disso que nós falamos, submissão. Você obedece porque você é servo de Cristo, faz parte da sua devoção. Talvez a palavra não seja bem entendida, faz parte da sua religião. A esposa, ela é submissa ao marido porque faz parte da sua devoção a Cristo. O marido ama a esposa porque faz parte da sua devoção, da sua religião, do seu culto racional, da maneira com que ele vive. O quarto ponto sobre a obediência dos empregados está no verso 6. Os empregados não precisam ser vigiados. O verso 6 fala: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui Paulo está combatendo o pecado da preguiça. Eu só faço se tem alguém me vigiando, ou se tem alguém olhando o que eu estou fazendo. E a gente se esquece que Jesus, a presença do Senhor, está nos vendo o tempo inteiro, até quando nós estamos sozinhos. Ele faz porque é o certo a ser feito. Nós queremos agradar ao Senhor e o Senhor está sempre nos olhando. E óbvio, um funcionário cristão, ele não se contenta com um serviço mal feito. Ele pode não fazer o melhor serviço, mas ele vai fazer o melhor serviço que ele pode. Nós somos diferentes, temos diferentes dons, recebemos diferentes dons. Talvez eu não consiga nem usar as ferramentas para instalar uma porta. Talvez eu não consiga dar aula para crianças ou cuidar de crianças pequenas. Talvez eu não consiga gerenciar um projeto de design gráfico, até porque eu não tenho a expertise. Mas se me pedirem para fazer
fazer qualquer um desses trabalhos, eu tenho que fazer da melhor maneira que eu puder, com todo o meu coração, com tudo aquilo que eu posso dar. Talvez eu seja um excelente ajudante nessas atividades, mas qualquer que seja o meu trabalho, eu tenho que fazer da melhor maneira que eu puder fazer. Quinto ponto da obediência dos empregados está no verso 7. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. E aqui Paulo vai combater o pecado da desonestidade. O funcionário cristão, ele se considera escravo de Cristo, servo de Cristo. Tudo que ele faz com alegria, é o que a gente acabou de falar. Ele sabe que o Senhor é o seu juiz. Como ele entende que ele não trabalha para homens, então ele sabe que aquele que julga o seu trabalho é o Senhor. Finalmente, no verso 8, Paulo vai falar a última ordem que é dada a nós como funcionários, como servos, e é um incentivo à obediência, porque o verso 8 diz: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E aqui é um ponto interessante, porque é bíblico, está aqui na palavra, mas muitas vezes a gente torce o nariz, a gente faz cara feia, porque parece que a teologia da prosperidade sequestrou isso da gente. Mas é bíblico, tudo que nós fizermos voltará a nós. Da mesma forma, todo o mal que nós fizermos, está lá em Colossenses 3:25, nós colhemos aquilo que nós semeamos, está lá em Gálatas 6, verso 7. Nós servimos a Cristo, não aos homens. Então nós vamos receber a nossa recompensa de Cristo, não de homens. E a gente precisa trazer essa ideia. Quando nós conversarmos mais na frente sobre ofertas, sobre dinheiro, a gente tem que entender isso, porque nos capítulos 8 e 9, se eu não me engano, ou 7 e 8, acho que é 8 e 9 de 2 Coríntios, ali Paulo vai falar sobre dinheiro, sobre ofertas, e ali Paulo vai dizer que Deus vai abençoar aquele que tem um coração generoso. Isso não é para motivar você a ofertar, porque você só vai conseguir fazer isso quando você tiver um coração generoso. E quem vai transformar o seu coração é o Espírito Santo. Então não adianta você querer usar de trocas ou de arranjos com Deus. Não é assim que funciona. No verso 9 nós vamos ver o dever dos patrões. E aqui, como eu falei, serve não só o cara que é dono do seu negócio, mas qualquer um que esteja numa posição de liderança, de gerência, de coordenação. E, uma vez mais, estamos falando para pessoas, para patrões que são cristãos. E é interessante porque eles também têm deveres. E isso lá para a época de Paulo era um escândalo. Como que Paulo diz que um patrão, um senhor, também tem deveres? E ele vai dizer que sim. E ele vai colocar três coisas nesse versículo 9. Ele vai colocar um princípio, uma proibição e um estímulo. Logo no início tem o princípio da igualdade. No iniciozinho: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos. Se você está nessa posição, onde você gerencia outras pessoas, se você espera receber respeito, você tem que demonstrar respeito. Se você espera receber serviço, você tem que servir. E isso a gente pode achar que seja uma frase motivacional da internet,
Isso a gente pode achar que seja aquele livro, O Monge e o Executivo, mas não, querido, isso é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Lucas 6,31 são palavras do Senhor Jesus: façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. O patrão, ele tem que entender que, apesar de ser patrão, ele não deixou de ser servo de Deus. Um não é maior do que o outro. Lembra do marido e da esposa? Eles são criados iguais em dignidade, com funções, com papéis diferentes. Ele pode estar na função de patrão. Um não é menor do que o outro, um não é maior do que o outro. Sabendo que Deus também é o seu juiz, da mesma forma que Deus é o juiz do servo, do empregado, ele também é o juiz do patrão, e o patrão também deverá prestar contas a Deus. Segundo é a proibição, está no meio do verso 9, deixando as ameaças. O patrão, que é cristão, ele não deve ameaçar os seus funcionários. E a gente já viu lá no tempo de Paulo como os escravos eram tratados. A ameaça era o menor dos problemas dos escravos. Mas Paulo vai adiante, ele diz: olha, vocês não podem, vocês, senhores, não podem ameaçar. E ameaçar aqui vale tudo. Pode ser uma ameaça psicológica, pode ser uma ameaça do tipo: vou diminuir o teu salário, pode ser uma ameaça que for. Nenhuma ameaça é cabível nesse relacionamento. Eles devem ser tratados, os patrões têm que tratar os empregados com bondade e respeito, nunca com humilhação e violência. A gente precisa entender que a autoridade, aquela autoridade que é a autoridade verdadeira, é aquela autoridade que é conquistada, e não a autoridade que é exercida com força, goela abaixo. A autoridade que é dada biblicamente aos maridos, a autoridade que é dada aos pais e mães, a autoridade que é dada aos patrões, é uma oportunidade que todos esses têm de servir. O Senhor disse que veio para servir e não para ser servido. Por último, o incentivo que Paulo dá no final do verso 9. Sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Os patrões, eles são responsáveis diante de Deus pela maneira como eles tratam os seus funcionários. Porque todos nós, no final do dia, nos ajoelhamos diante do mesmo Senhor. E esse Senhor, Paulo está dizendo aqui para a gente, não faz diferença entre pessoas. Todos são pessoas. Não interessa se você é marido, se você é esposa, se você é pai, filho, se você é empregado, se você é patrão. Se você é empregado ou patrão. Muitos dos homens que lideraram, que foram grandes líderes aqui na Bíblia, eles foram escravos antes, eles foram servos antes. José, Moisés, Josué, Davi, Neemias, antes de chegarem à posição de líderes, eles foram liderados. Você quer ser líder? Seja na igreja, você quer ser líder no seu trabalho, na sua comunidade? Então você tem que aprender a ser servo, a servir. E isso vai servir para as posições que Deus já colocou você, ou seja na posição de marido, de filho, de filha, de funcionário, não interessa, tudo é
uma opção, uma oportunidade que a gente tem de servir. Mateus 20, versos 27 e 28, vai dizer: quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, se nós estamos na posição de chefe, de patrão, a gente não pode se esquecer de que nós temos um Senhor no céu, exatamente para que a gente seja um bom chefe, um bom patrão aqui na terra. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos teus ensinamentos. Pedimos, Pai, a presença do teu Espírito Santo para que aplique essa verdade aos nossos corações, para que sejamos pessoas que colocam em prática aquilo que aprendem, e não só aqueles que ouvem e não colocam em prática, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos bons servos, bons amigos, bons companheiros, bons maridos, esposas, bons filhos, filhas, bons pais, bons empregados, bons patrões, Pai. Que a tua palavra seja o nosso guia, que a tua palavra seja sempre a fonte de autoridade, e que nós, com a tua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, possamos colocá-la em prática. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à celebração.